Meu nome é Luciana Lopes Rocha, eu sou juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga e juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em continuação à videoaula anterior, nós vamos falar sobre as estratégias de atuação em rede para a proteção e assistência às vítimas de violência doméstica e familiar em tempos de pandemia do Covid-19. O tema que abordaremos serão quais são as vantagens e quais são os problemas da não articulação, da não atuação em rede. Primeiro, é importante destacar que a violência contra a mulher exige essas ações integradas para sua prevenção e combate mais efetivos, diante da grande abrangência e alta complexidade do fenômeno. Por isso, diretriz importantíssima prevista no artigo 8º e no artigo 9º da Lei Maria da Penha é a atuação integrada e articulada entre todos os atores da rede de enfrentamento e de atendimento à violência contra as mulheres. Entre as estratégias estão a construção e fortalecimento de redes de serviços. O Guia Vem Pra Roda, Vem Pra Rede, ele traz um conceito de rede de serviços para o enfrentamento da violência de gênero. Segundo o guia, rede de serviços é a atuação articulada entre instituições e serviços governamentais e organizações e grupos da sociedade civil, visando a ampliação e a melhoria da qualidade do atendimento, a identificação e ao encaminhamento de casos existentes nas comunidades e ao desenvolvimento de estratégias de prevenção. Quais são os problemas quando não trabalhamos em rede? Bom, em primeiro lugar, quando fazemos nossa atribuição institucional de maneira sozinha, podemos verificar um desgaste para usuários e profissionais nas repetições das narrativas e escutas. Por exemplo, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído por meio da Resolução Conjunta número 5 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, ele traz como estratégia de atuação para a gestão dos riscos de forma adequada a colheita de informações preciosas sobre os fatores de risco existentes no caso concreto. Então, quando a vítima comparece a uma delegacia de polícia, por exemplo, e registra um boletim de ocorrência, para subsidiar o requerimento de medidas protetivas de urgência, deve ser preenchido o Formulário Nacional de Risco, tanto pelo profissional capacitado ou, na sua ausência, pela própria vítima, a fim de trazer informações importantes sobre fatores de risco, baseados na literatura nacional e internacional, de recidiva de violência perpetrada por parceiro íntimo. Essas informações são importantíssimas e devem ser compartilhadas para a rede de serviços, a critério do profissional, a depender do encaminhamento que seja realizado, para que a rede de serviços também tenha essas informações importantes para a gestão dos riscos identificados por todos os atores. Aqui cumpre salientar que, caso não haja esse preenchimento do formulário na delegacia de polícia, tanto a equipe multidisciplinar do Ministério Público como a equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça podem fazer esse preenchimento, do formulário de risco no primeiro atendimento que for feito à mulher. E, facultativamente, qualquer dos atores da rede de atendimento também pode fazê-lo. A grande desvantagem de não se atuar em rede também pode ser a descrença dos usuários na capacidade do profissional ou instituição de resolver seus problemas, porque a violência doméstica é um problema multifacetado. Então, pode gerar a sensação de desmotivação e impotência dos profissionais. Também a baixa resolutividade, é claro, da questão, que pode ensejar, em consequência, a revitimização, violência institucional. Por outro lado, quais são as vantagens de se trabalhar em rede? Elas são inúmeras. Relembro aqui as lições de Ferguson, escritor estadunidense, sobre o poder das redes. Mais uma vez destaco, conforme lições da notável escritora, que nenhum de nós é tão bom e tão inteligente quanto todos nós. A intervenção em rede, então, ela gera o crescimento, a superação, mudança, transformação. O estabelecimento de vínculos positivos por meio da interação entre indivíduos é uma das vantagens da atuação em rede. Mobilizam-se pessoas, grupos, instituições para utilizar os recursos da própria comunidade.
fortalecimento dos vínculos comunitários e estímulo ao protagonismo social, maior resolutividade da questão. É o que se espera com a reunião de esforços de todos os atores da rede de serviços. Quais são as orientações práticas que podemos trazer aqui para a atuação de nós magistrados de forma integrada e articulada com toda a rede de serviços durante a pandemia do Covid-19? No âmbito da articulação interna, podemos utilizar nossa assessoria de comunicação, pedir o apoio da assessoria para divulgar no site do Tribunal de Justiça todos os serviços de atendimento à mulher que estão em funcionamento e as formas de acesso. É importante também que seja promovido canais de comunicação via telefone, WhatsApp, com as unidades judiciárias para informações processuais. Pode-se relativizar, por exemplo, a possibilidade de passar andamentos processuais por telefone ou por WhatsApp, salvo em casos de segredo de justiça. Pode-se também fazer por meios virtuais, WhatsApp, telefone, atendimentos pela equipe multidisciplinar, especialmente em casos de risco grave ou extremo, de reiteração de violências ou de violências graves ou letais, para que haja um rápido acionamento da rede, essa comunicação com os homens e mulheres em situação de violência doméstica e familiar pode ser feita pela equipe multidisciplinar. Aqui vale destacar que o atendimento psicossocial de homens e mulheres envolvidos em situação de violência é um grande pilar para o aprimoramento do sistema de justiça. Podemos ainda trazer como articulação externa a importância de tratativas com a Polícia Civil para otimização de procedimentos para boletins de ocorrência eletrônicos e facilitação de requerimento das medidas protetivas, prescindindo-se da presença pessoal da vítima, tanto pedido de protetiva de forma eletrônica ou por meio virtual. Também fazemos a facilitação do pedido de prorrogação de medidas protetivas, caso tenham sido eventualmente deferidas com prazo determinado, facilitando esse acesso das mulheres ao requerimento para prorrogação da vigência das medidas protetivas, que devem perdurar enquanto for necessária a proteção da integridade física e psicológica das mulheres. Importante no âmbito da articulação externa também, parcerias com a Polícia Militar para reforço das rondas preventivas, das patrulhas Maria da Penha, dos policiamentos orientados à prevenção à violência doméstica e familiar da Polícia Militar. A utilização de meios tecnológicos em parcerias com a segurança pública para fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência também são importantíssimas para a efetividade do cumprimento das medidas protetivas. Então, botões do pânico, dispositivos de rastreamento móvel, aplicativos, para evitar que a mulher tenha que sair de casa para informar descumprimentos de medidas protetivas. A divulgação de canais para atendimento de emergência, como o 190, é importantíssima cada vez mais, através da mídia, assim como campanhas também na mídia informativas sobre o ciclo da violência, sobre a existência dos serviços da rede à distância, quais são os canais de acesso. Importante também o investimento em formação especializada de todos os atores da rede de serviço. Aqui no Distrito Federal, nós do Núcleo Judiciário da Mulher divulgamos grande material didático online de formação continuada na temática, palestras, videoaulas, artigos, e-books, para a formação especializada de toda a rede. Importante o mapeamento das rotinas e fluxos de atendimento dos principais serviços de assistência, tanto social, como jurídica, como psicológica, que podem estar num repertório integrado de maneira virtual, por exemplo, que fique constando do site do Tribunal de Justiça, A coordenadoria ou a equipe multidisciplinar pode ajudar a fazer esse mapeamento, assim como o juiz da região, com apoio da coordenadoria, disponibilizando esse catálogo da rede no site do Tribunal de Justiça, por exemplo. Importante a articulação com a assistência social, com CRAS, com entidades assistenciais e grupos de ajuda. Estabelecer parceria temporária para priorizar a doação de cestas básicas, de benefícios eventuais, como auxílio aluguel, gás, água, luz, para mulheres como crianças e idosos deficientes atendidos nas varas de violência doméstica ou com competência na matéria. A equipe multidisciplinar dos juízos ou a coordenadoria podem articular essa parceria. Importante ainda, criação de grupos de WhatsApp entre a vara, entre a Polícia Civil, Polícia Militar, centros de atendimento especializados, como CEANS, centros de referência, para acompanhamento e monitoramento dos casos de risco grave ou extremo, especialmente.
Nas localidades em que não há casa-abrigo ou que a mulher tem alguma restrição ao abrigamento e está correndo risco de vida, pode-se pensar no mapeamento da rede de apoio familiar ou articular com o CRAS, empresários locais, ou grupos de apoio ao abrigamento temporário da mulher e de seus filhos, em hotel, por exemplo, em pousadas, em pensões, guardando-se o sigilo e a privacidade desses locais. Essa foi uma das medidas adotadas pela Itália, a criação de abrigamentos temporários em hotéis. Podem ser feitas canais de comunicação nos quais vizinhos e familiares possam denunciar, com desenvolvimento de protocolos de verificação dessas denúncias que não coloquem as mulheres em maior risco. Como nós vimos nos dados trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um incremento durante os primeiros dias da pandemia de 431% de relatos observados por terceiros de brigas de casais com indícios de violência doméstica e familiar. Portanto, é importante que a gente aumente as formas de noticiarmos essa denúncia, Além do Disque 180, também alguns estados, aqui no Distrito Federal, a gente tem o Disque 197, por exemplo, que se garante o sigilo absoluto do registro da ocorrência de fato-crime. Criação de campanhas de divulgação dos serviços destinados à proteção das mulheres, encorajando a sociedade a olhar para esse problema e denunciar a violência, desnaturalizando a violência de gênero. Criação de campanhas voltadas para estabelecimentos comerciais, por meio de campanhas educativas, especialmente farmácias e supermercados. Aqui foi uma experiência feita pelo Rio Grande do Sul, divulgação de cartazes com informações de serviços, de Disque Emergência, do Disque 180 e serviços de apoio, para que a vítima, caso compareça a esses lugares que estão abertos, como farmácias e supermercados, tenham informações para acesso aos serviços. Criação de campanhas voltadas para condomínios residenciais, para que vizinhos se solidarizem e interfiram caso presenciem situações de violência. E aqui eu compartilho ainda 2 enunciados novos como últimas contribuições para a articulação da rede de forma interna e externa, que é o enunciado 52 e 53 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Aqui, os enunciados trazem a competência do juiz de cada comarca, que pode contar com apoio da respectiva Coordenadoria da Violência Doméstica, para articular essa rede de proteção e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica, independente da existência de processo judicial, para a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, nos termos da Resolução Conjunta número 5 de 2020, é necessário um fortalecimento da rede para que a gente consiga fazer uma adequada gestão dos riscos identificados no formulário. Então, exige-se a adoção dos juízes que atuam com a violência doméstica e familiar de um modelo judicial que favoreça a articulação e a integração da rede de serviços. Essas foram as contribuições que eu trouxe na busca de estratégias mais abrangentes para atuação em rede na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em tempos de pandemia do Covid-19. Muito obrigada.